Provérbios 16, a partir do versículo 8, assim diz a palavra do Senhor: melhor é pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas, que ele seja justo ao pronunciar uma sentença. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obra sua são todos os pesos da bolsa. Os reis detestam a prática da maldade, porque o trono se estabelece pela justiça. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. O furor do rei é como o mensageiro da morte, mas o homem sábio consegue acalmá-lo. O semblante alegre do rei significa vida, e a sua bondade é como chuva fora de época. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos abençoa neste momento, para que possamos mais uma vez aplicar Tuas maravilhosas verdades nesta manhã. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Provérbios, ele tem uma linguagem poética e uma linguagem bastante interessante. Na verdade, o que são provérbios? Provérbios são frases curtas com ensinamentos profundos. Então, é isso que temos ao longo de todo o livro. Frases pequenas, mas com ensinamentos muito profundos. Existem provérbios mundanos e provérbios bíblicos. Existem alguns provérbios mundanos que eles têm a sua certa coerência. Quem espera sempre alcança. Às vezes, esse não está tão certo não. Mas a pressa é inimiga da perfeição. É um provérbio que muitas vezes é isso mesmo. São frases pequenas que a gente assimila, porque elas são fáceis de serem decoradas, mas elas têm um ensinamento bastante profundo. E aqui nós temos provérbios bíblicos, coletâneas de Salomão. Salomão ele vai escrever a maioria dos provérbios deste livro, não estão todos. Salomão introduz, é interessante porque o livro de Provérbios, dos capítulos 1 até o capítulo 9, é apenas uma introdução. Não temos os provérbios propriamente ditos, a partir apenas do capítulo 10. Do capítulo 10 até a metade do 22, eu tenho os provérbios de Salomão mesmo, que ele escreveu diretamente. E a partir do 22, eu tenho provérbios dos seguidores de Salomão, dos discípulos de Salomão. Então aqui ele vai falar sobre autoridade, ele vai falar sobre finanças e ele também vai falar sobre realização profissional. Provérbios relacionados à justiça, é basicamente o que ele fala aqui, sobre como nós devemos governar. As pessoas hoje, elas governam com o seu senso de justiça e não com o que é correto e o que é errado. Hoje em dia, por exemplo, na política, nós não temos uma luta sobre o que é bom e o que é mal, o lado bom e o lado mal. Nós temos uma luta de pessoas defendendo a sua verdade, na maioria das vezes. É o que ela acha que deve ser certo e como ela acha que deve governar. E muitas vezes essa briga surge porque todo mundo está defendendo apenas a sua justiça própria e não o que de fato é correto. E ele diz aqui no versículo 8, o Senhor, no 8 aqui, melhor é pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. O que é que ele está querendo dizer aqui, nesse provérbio? No dia do julgamento, você não vai ser julgado pela quantidade de bens que você tem. Você não vai ser julgado ou avaliado pela quantidade de coisas que você juntou aqui na terra, mas sim por como você juntou, como você adquiriu esses bens, quais foram as formas, quais foram os meios que você adquiriu o bem, seja ele muito ou ele pouco. Não vai ser o peso das suas riquezas que vai julgar isso aí, que vai definir isso aí.
E foi através de Deus, foi rendendo tudo, glórias a Deus, foi com honestidade ou foi com falcatrua, né? A corrupção, ela puxa mais corrupção, é igual a mentira. Para você sustentar uma mentira, você precisa de várias outras mentiras para que aquilo ali se sustente. E muitas vezes a gente se empilha de afazeres, basicamente esse é o cerne desse provérbio. Ele está dizendo, olha, muitas vezes a gente se empilha de coisas, ou a gente, numa sociedade consumista que a gente vive, a gente acha que precisa de tal coisas, e a gente vai dedicando o nosso tempo a coisas que não necessariamente elas são essenciais para a sua vida. E aí você vai se empilhando de afazeres, e muitas vezes esses afazeres podem lhe afastar do Senhor. É melhor aquele que vive com pouco, mas está junto do Senhor e entende que aquilo ali é suficiente para a sua vida, do que aquele que tem muito e é afastado do Senhor. No dia do julgamento, não vai ser medido a quantidade dos seus rendimentos. Melhor o pouco com justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Ele não está sendo contra aquele que é rico, de forma nenhuma. Aquele que junta bens, aquele que tem demais. Veja, isso não é pecado se isso é conquistado com honestidade. Mas ele diz que isso não seja conquistado em detrimento de você ter uma intimidade com o Senhor. Nesse caso é melhor o pouco havendo justiça. Versículo 10, nos lábios do rei se acham decisões autorizadas, que ele seja justo ao pronunciar uma sentença. O conceito de justiça, como eu disse no começo, ele é bastante relativo. Quando a gente relativiza tudo, o que pode ser justo para mim pode ser injusto para você, ou vice-versa. Então, os valores passam a ser invertidos. A gente pode, por exemplo, bater o pé e concluir que os nossos governantes, eles de fato eles são homens justos. Facilmente, a injustiça deles ou o erro deles de governar, ele cai diretamente sobre nós. Do jeito que a gente está indo, irmãos, do jeito que a sociedade está indo, daqui a pouco é errado ser hétero, né? É errado você ter uma família. Eles já dizem, inclusive, eles dizem, olha, a família que você tem é pai, mãe, filhos, é uma família tradicional. É um tipo de família, eles dizem. Ah, não, você vive num tipo de família. Essa é a família tradicional, que eles dizem assim, de um conceito judaico-patriarcal. Essa é a família que você tem. Mas existem várias outras famílias. Não, a Bíblia diz que só existe uma família. Um modelo de família. A Bíblia não diz que você é um tipo de família e existem outros tipos. Não, só existe um tipo verdadeiro. É a família que você participa. É a família com homem, mulher e filhos. Eu tento relativizar essa justiça, trazendo para uma esfera mais específica, para uma esfera como homens, autoridades do lar, dentro dessa família que não é tradicional, mas uma família de fato original, digamos assim, a família bíblica. Pensem comigo, a igreja em si, e ele fala do rei, ele vai falar muito do rei aqui, a gente pode pegar essa palavra rei e colocar em duas esferas, aquele que administra a igreja, aquele que é autoridade na igreja, aquele que é autoridade do seu lar, o homem que é o sacerdote do lar. A igreja hoje, ela deve visar investir em crianças, em mulheres e nos homens. Hoje em dia nós vemos um fenômeno muito grande, inclusive na igreja presbiteriana, de igrejas que só investem em crianças e mulheres. Os homens, eles se virem na vida espiritual deles. É muito interessante isso. É só a gente olhar e perceber qual é o departamento na nossa denominação mais forte. É a SAF. A SAF é um departamento muito forte na igreja presbiteriana. E louvado seja Deus por isso. Não é pecado a SAF ser forte. Mas por que o PH também não é? Não é? É claro, nós temos todo um conjunto. Por exemplo, homens muito mais velhos, eles ainda trabalham.
né? Muitos ainda têm a necessidade de sustentar o seu lar. Mulheres, elas se aposentam mais rápido, elas têm mais tempo de se dedicar ao Senhor, digamos assim. No período ali da terceira idade, ela consegue a aposentadoria, os seus filhos já estão criados, ela só tem ali que dar uma atenção aos netos, e de fato ela tem muito mais tempo para se dedicar à igreja. Então, obviamente, nós temos um departamento que ele se torna mais forte. Eu conheço SAFs que elas são mais velhas que a própria igreja. Na Memorial de Piedade, esse é um exemplo. A SAF, ela é 1 ano mais velha que a própria igreja, ela veio antes da igreja. Então isso é um fenômeno muito interessante. Muitas igrejas do departamento infantil é muito forte. Nós temos uma EBF, nós temos um sistema de professoras, né, onde essas crianças são introduzidas no Evangelho, e isso é muito bom. Mas por que nós não temos esse mesmo investimento nos departamentos com os homens, no estudo para homens? Eu sei que a igreja aqui tem um estudo para homens, e olha, isso, você mantém isso, é uma raridade. Isso é algo muito raro, dentro da igreja presbiteriana, inclusive. Então, qual é o problema disso? O problema é que o homem, ele é a liderança da igreja. E se não está sendo investido ensino no homem, como é que vai ser a futura liderança da igreja? Então, o que é que a gente tem? A gente tem grandes fenômenos. Isso é uma consequência do próprio ato da igreja. A mulher, ela vai tomar a liderança, porque não vai ter homem para liderar. Então a gente tem fenômenos de ver na própria igreja presbiteriana mulheres pregando, mulheres tomando a liderança, mulheres pastoras, né? E isso é um problema, muito grande. Por quê? Porque isso é devido à falta de preparação que o homem está tendo. O homem, ele é o cabeça do lar, ele é o sacerdote do lar, ele é a ponte entre a família e a igreja, é ele que conduz a família para a igreja, é ele que instrui a família na igreja. O homem, se ele começa uma confusão, ele deve ser o primeiro a resolvê-la. O homem, se ele não começa uma confusão, ele deve ser o primeiro a resolvê-la. Ele não deve ficar com raiva e burrado da esposa e não resolver. Ele é o sacerdote do lar, ele conduz a família para a igreja. Ele é o rei, digamos assim, ele é o rei da casa. E ele deve julgar com justiça. Versículo 13, os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. O verdadeiro rei é aquele que não aceita bajulação. Ele não se dá por satisfeito com a bajulação. Ele quer pessoas que cheguem para ele e digam assim: olha, o povo está precisando de emprego, o povo está desempregado, o povo está passando fome, você tem que fazer alguma coisa. Ele tem que amar mais as pessoas que falam isso do que as pessoas que dizem assim: está tudo bem, rei, o Senhor é maravilhoso. Pense em Davi com Natã. Davi tinha toda a oportunidade de chegar para Natã, toda a autoridade, digamos assim, de chegar para Natã e um profeta que acusou ele de adúltero, mandar matar esse profeta, mas Davi se ajoelha e Davi reconhece ali diante de um profeta, mesmo tendo uma autoridade política maior do que ele naquele momento. Mesmo ele sendo rei, ele reconheceu as suas falhas. O rei ama quando o súdito fala a verdade para ele. O rei, ele tem que ser moderado, ele não pode ser irado. Ele não pode, o homem da casa, ele não pode chegar e quando a esposa diz assim: olha, a casa está precisando disso, ele se irritar. Você só fica pedindo. É porque ela é auxiliadora, ela é a mulher que levanta as necessidades mesmo. O rei não pode se irritar com isso. O rei tem que governar. Olha que hipocrisia. Você chega e você reclama das autoridades do Brasil, você reclama da política, você reclama da impunidade, mas você é uma pessoa que pratica isso dentro de casa. Você reclama da corrupção, mas as pessoas, o brasileiro, ele é corrupto na medida do possível. A oportunidade que ele tem de ser corrupto no seu trabalho, ou de esfera muito menor, ele vai ter. O que ele vai fazer se ele estivesse na mesma posição desses homens? Roubar também. Não adianta eu reclamar das autoridades e eu não ser uma autoridade na minha casa. Eu não começar isso desde o lar. Essa é a importância de você ser um líder para a glória de Deus. Como eu já li aqui, no versículo 10, nos lábios do rei se acham decisões autorizadas.
E nós sabemos que toda autoridade é designada por Deus. Toda autoridade é designada por Deus. Que triste para nós, porque quando nós vemos os nossos governantes, nós entendemos que para um Deus que decreta todas as coisas, foi Deus que quis que cada um estivesse no poder. Que triste para nós, porque isso é uma resposta. Isso serve para nós como punição. É uma punição. É um reflexo do brasileiro que luta contra a corrupção, mas na primeira oportunidade ele aceita um suborno. Versículo 12, os reis detestam a prática da maldade, porque o trono se estabelece pela justiça. A partir do momento que eu permito a injúria, a injustiça dominarem a minha casa, eu estou negligenciando essa posição. Versículo 14, o furor do rei é como o mensageiro da morte, mas o homem sábio consegue acalmá-lo. Vejam se isso não aponta diretamente para Cristo. A ira do rei, a ira de Deus estava pronta para nos condenar, mas o Filho vem apaziguar, ele acalma esse furor do rei sobre nós. Esse é o sinônimo de justificação. Você tem a falta, mas você foi justificado porque alguém morreu no seu lugar, pagou no seu lugar. Imagina um advogado que ele consegue provar a inocência de uma pessoa que todos estavam achando culpado. Esse advogado vai ficar famoso. Esse advogado ele vai ter prestígio. Por quê? Porque todo mundo achava que ele era culpado. Assim é Cristo. Nós de fato éramos culpados, mas ele cumpriu a pena no nosso lugar. O semblante alegre do rei, versículo 15, significa vida, e a sua bondade é como chuva fora de época. A bondade do rei é como chuva serôndia. Na ARA, na revista atualizada, está escrito assim, o semblante alegre do rei significa vida, e a sua benevolência é como nuvem que traz chuva serôndia. O que é uma chuva serôndia? É uma chuva fora de época, como é já interpretado aqui na NAA. Imagine uma chuva que estava prevista para cair no sábado, segunda-feira, e no momento de muita seca, essa chuva que estava para cair no sábado cai na terça-feira. Então aquilo traz um alívio para aquela seca, porque eles iam esperar 5 dias para aquela chuva e agora esperaram só um dia. É uma chuva serôndia, é uma chuva que vem antes do previsto, certo? E também, na cultura judaica, tem a chuva temporã. A chuva temporã é aquela que não estava nem prevista para cair, e ela cai repentinamente. Isso acontece muito aqui no Nordeste, no Recife, muitas vezes. Em Jaboatão também, no Grande Recife. Estava previsto dia de sol e chove o dia todo, É uma chuva temporã, uma chuva que não estava prevista. Ou uma chuva serôndia, uma chuva que vem antes. Ele está dizendo que a bondade do rei é como chuva fora de época. Ela traz um alívio inesperado. Veja, não tem coisa melhor do que um líder da casa de bom humor. Não tem coisa melhor do que um líder da casa motivado para ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. É como chuva fora de época. Percebam que os provérbios eles mesclam. O rei ele odeia e ele ama. O rei ele pune e ele trata com benevolência. Esse é o desafio que temos como igreja, como jovens também. Paulo vai chegar para os coríntios e vai dizer assim, eu prego o evangelho da graça sem palavras de bajulação, sem palavras bajuladoras. É assim que os governantes, eles devem governar. E para concluir, irmãos, eu queria que a gente abrisse no Salmo 2, fala sobre a autoridade de Cristo. Veja o que diz a palavra do Senhor, no Salmo 2, versículo 12. Vou ler a partir do 11, Salmo 2, 11 e 12. Diz assim: sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Ele está falando aqui de Jesus, ele está dizendo beijem o filho. Esse beijar não é bajulação, é quando você beija a mão do rei. Isso era tradicional
Quando você entrava na presença do rei, você beijava a mão do rei. E isso é um sinal de submissão, não de bajulação. Você reconhece a autoridade daquela pessoa. A parte de Jesus Cristo, nós jamais iremos governar a nossa igreja, nós iremos governar o nosso lar, nós iremos ser uma influência positiva no nosso trabalho, com justiça. A parte de Cristo não tem como. Meu objetivo como pai, meu objetivo como esposo, meu objetivo como pastor ou como alguma autoridade que Deus colocou sobre a minha vida é mostrar para os meus filhos um exemplo de submissão. Eu sou uma autoridade, mas ao mesmo tempo eu sou um exemplo de submissão ao Senhor, porque se eu não for esse exemplo de submissão, eles não vão ser, eles não vão ter um referencial dentro de casa. Eu tenho que mostrar às minhas filhas, olha, meu pai ama o Senhor, meu pai é submisso ao Senhor, à sua ordem, à palavra de Deus. Senão elas não vão ter esse referencial. E elas não vão buscar um referencial de esposo nesse padrão. E elas vão sofrer muito. Nós precisamos nos preocupar com isso. Precisamos nos preocupar com a igreja. Porque a igreja precisa também de um referencial. Os líderes dessa igreja precisam ser referenciais. É muito importante o versículo 16, continuando aqui, essa lógica de Salomão. Vejam como ele compara a sabedoria à prudência. Quanto melhor é adquirir sabedoria do que o ouro, e mais excelente é adquirir o entendimento do que a prata. Na verdade, ele compara aqui, como ele já fez diversas vezes, sabedoria na questão de ser muito precioso, ser muito mais precioso do que o próprio dinheiro, do que o próprio tesouro. Ele está dizendo aqui que é incomparavelmente melhor sabedoria e ouro. Matthew Henry, ele vai nos lembrar que Salomão, ele tinha os dois, se a gente parar para pensar. Ele era muito sábio, mas também ele tinha muito dinheiro, e ele diz, olha, entre os dois, eu tenho muito dinheiro, e eu também tenho muita sabedoria, porque ele pede a Deus e assim Deus o dá. Ele é o homem mais sábio do mundo. Ele vai dizer, entre os dois eu prefiro a sabedoria. Porque, irmãos, na verdade, se dinheiro comprasse felicidade, existiria muito rico feliz, muito mais rico feliz, perdão, existem muitos ricos felizes, mas nenhum rico, na verdade, seria infeliz. Ele não está dizendo que é pecado ter dinheiro. Ele não está falando isso, né? Ser rico ou você juntar dinheiro, você ter bênçãos terrenas, no caso materiais. O que ele está dizendo no versículo 16 é que jamais queira comparar. Nunca queira comparar dinheiro à sabedoria. Não compare. Quantas pessoas ricas, irmãos, a gente pode contemplar, pode ver, que não tem a mínima noção, digamos assim, da realidade. Elas têm muito dinheiro, mas elas não têm sabedoria. Elas vivem numa bolha, elas não sabem o propósito da sua vida. Em Eclesiastes, Salomão, ele testa tudo, lembremos disso, para ver se algo pode substituir a plenitude de ter a Cristo. Ele tenta festa, ele tenta mulheres, ele vai dizer que tudo isso no final é vaidade nesse mundo debaixo do sol. Falando sobre o trabalho lá em Eclesiastes, ele vai dizer, olha, para que você vai viver trabalhando, viver só para trabalhar, você vai morrer e no final os outros vão pegar o seu dinheiro, aquilo que você juntou com o seu esforço, e vão gastar. O vigor da juventude passa, você passa a perder o interesse pelas coisas, é o que ele fala também em Eclesiastes. Seja pelo tempo, ou seja porque você não tem energia física para manter aquele interesse, para realizar aquilo que você quer. Ou o contrário, as pessoas perdem o interesse em você, porque você agora é mais velho, você agora é muito mais dependente, dá muito mais trabalho. Tentar achar a alegria nisso é correr atrás do vento. Tem gente que só nessas horas buscam a Deus. Pessoas que só vão para a igreja quando de fato perdem a saúde, quando perdem os bens, ou quando ele perde o interesse das pessoas. Aí ele trata a igreja, ele trata o evangelho como um
prêmio de consolação. Deus está vendo tudo isso, irmãos. Ele é o nosso primeiro amor. Agora ele começa a atrelar essa sabedoria à prudência. Observe no versículo 21. O sábio de coração é chamado prudente e a doçura no falar aumenta o saber. O bom senso para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas a tolice é a prudência dos insensatos. O sábio, além de se antecipar nas suas ações, ele pensa antes de falar, ele pensa antes de agir, ele sabe como falar. É o que ele chama aqui no versículo 21, por exemplo, de doçura no falar. É muito bom andar perto dos sábios, irmãos. A sabedoria é que a gente pode extrair do tolo. São goteiras, são lampejos de sabedoria. O tolo pode nos dar, mas a fonte de sabedoria do sábio é uma fonte inesgotável, porque ela vem do próprio Senhor. Não vale a pena andar perto do tolo. É uma grande perda de tempo. São momentos raros de sabedoria ou nenhuma sabedoria. No versículo 22, ele vai dizer que a tolice é a própria punição do tolo, mas a tolice é a punição dos insensatos. No versículo 23, uma coisa leva a outra. Versículo 23, o coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a presunção dos seus lábios. O meu coração é senhor da minha boca. A boca não fala as tolices que ela cria, porque o meu coração é sábio. O meu coração, o coração do sábio, ele controla a sua boca. É como se a boca do sábio fosse freada pelo seu coração sábio. E qual é a consequência disso? Você vai ser uma pessoa influente para o bem. O seu lábio irá convencer as pessoas de fazer a coisa certa, porque o seu lábio nutre as coisas de Deus. Se aquilo que entra são as coisas de Deus, irmãos, aquilo que sai também serão as coisas de Deus. Como somos conhecidos, irmãos? Temos que nos perguntar isso constantemente. Somos conhecidos como pessoas prudentes. O nosso guia, irmãos, não é o nosso coração, mas é a prudência. E a prudência só se adquire com sabedoria. Uma coisa leva a outra. É isso que é o cerne do livro de Provérbios. Sabedoria é esse tesouro que é muito mais valioso do que o ouro. Irmãos, como podemos ilustrar o que seria o pecado da soberba? O que é o pecado da soberba para você? Os livros de Salomão permitem essa filosofia, digamos assim? O pecado da soberba é como aquela doença que não apresenta sintomas. Eu não sei se os irmãos sabem, eu tenho hipotireoidismo. É uma disfunção na tireoide. Minha tireoide é desregulada. E eu tomo remédio todos os dias para controlá-la. Todos os dias, ao acordar, eu preciso tomar e ficar 30 minutos de jejum. Eu termino que, irmãos, não tomo mais café da manhã, perdi o hábito de tomar café da manhã, porque eu tenho que esperar 30 minutos de jejum, eu já tenho que estar no trabalho, geralmente eu almoço direto. Mas veja, é uma doença, é uma disfunção, digamos assim, muito silenciosa. Como foi que eu descobri essa doença? Eu nunca senti dor por causa dessa disfunção na tireoide. Foi no exame de rotina, foi numa ultrassom de pescoço que eu identifiquei isso. Eu não vou dizer que foi por acaso, porque nós cristãos não acreditamos no acaso, mas entendam, não foi a minha dor de garganta que me fez ir para o médico, como muitas vezes acontece, não é? Você vai com a dor e você fica internado até aquilo melhorar e você toma antibiótico na veia e você faz uma cirurgia porque você está com dor e foi para o hospital com dor. Não, existem doenças que são silenciosas. Eu nunca senti dor por causa da minha disfunção na tireoide. Assim é o pecado da soberba, irmãos. Você não vai sentir a consequência no primeiro momento. Aquela doença, ela está fingindo que não está ali. Se eu não tivesse descoberto isso,
muito provavelmente no futuro, eu com 50, com 60 anos, iria descobrir de supetão que eu estava com câncer de tireoide. É o que leva você a não controlar a sua tireoide, é um câncer de tireoide. E o pecado da soberba muitas vezes é essa doença silenciosa. É esse câncer que quando você descobre já está em metástase. Mas eu não estava sentindo nada. Eu só fui fazer um exame de rotina. De repente, ela lhe pega. E ela lhe pega de forma silenciosa. Você sempre acha que está certo. Ela te convence que você sempre está certo, a soberba é assim, e os outros estão errados. Automaticamente todo mundo é inferior a você, porque você é sempre o dono da verdade. Você é aquela sempre pessoa sábia, você sempre está certo em todas as discussões e de repente a sua vida é destruída. Assim como uma doença que não tem sintoma. Assim, ela não vai avisar até você morrer que você está morrendo. O que é a Bíblia, irmãos? A Bíblia é aquela receita médica que te dá o diagnóstico dessa doença. Ela vai te avisar com antecedência como você deve tratar as doenças da sua alma. Esse é o livro de Provérbios. Versículo 18 vai dizer: antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso procede à queda. Mesmo melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os orgulhosos. Quem é o soberbo? Perguntamos ao provérbio. O soberbo é o orgulhoso. O orgulho faz com que o soberbo continue a sua caminhada. Antes da ruína vem a soberba. Antes de você saber a doença, vem o sintoma silencioso dela. Por isso eu fiz essa comparação com uma doença silenciosa. Versículo 24, palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. Nós muitas vezes usamos a soberba no falar. Mas não é assim como se comporta o sábio, irmãos. As suas palavras são agradáveis, não é porque ele só fala o que o povo quer ouvir, mas é a forma como ele fala. Ele fala para edificar, ele fala para instruir. Quão terrível é usarmos um versículo da Bíblia para ofender o outro, irmãos. Tem gente que faz isso, e isso beira o diabólico. Você usar um versículo da Bíblia com orgulho para ofender o outro. Isso é um absurdo, irmãos. Quando usamos os nossos lábios para cantar músicas com heresias, nós estamos diretamente infringindo o terceiro mandamento. Quando o louvor está errado e cantamos, estamos infringindo o terceiro mandamento, estamos falando o nome de Deus em vão. A Bíblia fala que o Senhor não tomará por inocente. Olha a observação nesse mandamento, é interessante. Não tomará por inocente o que fala o seu nome em vão, ou seja, aquele que acha que é radicalismo. Não, o Senhor irá considerar essa pessoa inocente, porque o que vale é a intenção, ele não considerará. Nenhum pastor prudente, em sua sã consciência, vai achar que é errado, irmãos, eu cantar salmo no culto. Vai achar que eu estou sendo puritano, eu estou sendo radical, porque eu estou cantando salmos no culto. Mas o que são os salmos no culto? É a garantia, se você cantar salmos no culto, é a garantia de que você jamais está tomando o nome do Senhor em vão no culto. E por que esse cântico não é incentivado? O mel é uma comparação interessante que ele faz aqui, nesse versículo 24. Além de ser doce, ele faz bem para o corpo. Ele é nutritivo. É muito difícil você encontrar algo saboroso que faz bem para o corpo, irmãos. O mel em Israel, no contexto de Israel, era um artigo de luxo. E olha que eu sou uma pessoa que tem propriedade para falar disso, porque eu gosto de doce. Eu gosto de doce. Era um presente, o mel era um presente que era dado para alguém que você considera muito, você admirava muito.
O mel é conhecido por fortalecer os ossos. Ele tem um colágeno ali que fortalece os ossos. E outra pessoa diz, mas adoça do mesmo jeito, né? Veja, o açúcar, compare o mel com o açúcar mesmo. Ele adoça do mesmo jeito, mas ele não tem nenhum nutritivo. Se você se empanturrar de açúcar, ele vai acabar com você. O açúcar também é doce, mas ele te faz mal. Palavras agradáveis não são como o açúcar, são como mel para o seu corpo. Elas vão lhe curar. Mas, versículo 27 e 28, eu concluo com eles. O desprezível cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. O perverso semeia discórdias e o difamador separa os maiores amigos. No lábio do desprezível só há fogo. O ímpio, ele cava, ele se empenha para passar o mal, ele procura o mal. O invejoso se empenha para provar que nós somos iguais a eles. Então, por isso, ele vai cavar o mal. Nós não podemos abrir a nossa boca para destruição, irmãos, e sim para edificação. Essa é a característica do sábio. Devemos seguir a Cristo, meus irmãos. Aquele que resolveu, aquele que apaziguou, veja como temos que ser iguais a eles, perdão. Aquele que apaziguou a minha inimizade e a sua inimizade contra Deus. Ele me trouxe paz eterna. Essa palavra não é apenas saborosa como o açúcar, ela é saborosa e nutritiva como o mel. Ela é agradável, pois fala de perdão, fala de amor, mas ela também me cura e me faz forte, fortalece os meus ossos espirituais, digamos assim. Que nós possamos, irmãos, ser nutridos por essa palavra cada vez mais. E assim concluímos o capítulo 16 de Provérbios.